Olá, aluno. Agora nós entramos no módulo 3, que é dedicado à elaboração de termos de referência projeto básico para a contratação de serviços de TIC. E aí nessa aula nós vamos falar só sobre métricas. Depois do Acordo 1508 de 2020, o vilão da vez virou a UST, a Unidade de Serviço Técnico. Por que eu digo que virou vilão? Porque acho que algumas pessoas não entenderam bem que o acordo ele fala muito mais do que uma simples restrição ao ST. Está falando mais conceitualmente que a gente não deve utilizar métricas que não estiverem atreladas a resultado, seja lá qual for o nome, né, pessoal? Então, quando falar não, evite utilizar o ST, evite utilizar métricas que não estejam atreladas a resultado. Se você vai chamar de USI, isso pouco importa. O que importa é estar atrelado a resultados, né? Esse desde da IN4 a gente já tem esse tipo de direcionamento, né? E aí, assim, até nessa linha, lembra quando o vilão da vez era o posto de trabalho? Não pode contratar via posto de trabalho. Pois é, a coisa evoluiu demais. O posto de trabalho agora não é mais aquele mesmo que tinha em 2008, né? Antes de 2008, na verdade. Os órgãos passaram agora a fazer contratações por posto de trabalho atrelando a resultado. Então, não é a mesma coisa, né? O posto de trabalho não é um vilão também, né? O importante, de novo, a gente atrelar os resultados, né? E aí eu já vi alguns órgãos criando métricas que, para mim, eram novas, né? Então, eu já vi o profissional ideal do Banco Central, eu já vi também a unidade de serviço gerenciado, né? Então, tem formas da gente criar novas métricas, e o importante é atrelar a resultados, reforço, né? Seja lá qual for a métrica que você venha utilizar, é importante você levantar os custos envolvidos na execução do serviço, né? Então, o principal insumo para uma prestação de serviço é o pagamento dos salários. Tem os encargos, os custos indiretos, né? Tem tudo isso, mas é importante a gente, quando está fazendo um estudo definindo qual é a métrica que a gente vai utilizar, de levantar os custos envolvidos, né? Por isso é recomendável, né? O Tribunal de Contas também tem estimulado isso. É recomendável fazer simulações para verificar se o custo que você está estimando ele é compatível com o mercado e também para estabelecer a proporcionalidade entre o esforço da execução das atividades e o pagamento. E aí, com isso, você mitiga o risco de sobrepreço e cria subsídios para avaliar a execuibilidade dos preços ofertados no seu pregão. E aí, pessoal, vou trazer agora um exemplo aqui, mas eu queria destacar para vocês que o exemplo é meramente ilustrativo, né? Eu quero apenas demonstrar de uma forma simplificada como dimensionar o esforço e a remuneração de um determinado serviço fictício. Eu criei aqui, tá bom? Suponhamos que um órgão fictício X está elaborando um TR para contratação de suporte ao usuário e ele criou uma unidade de serviço de infra, USI, para fixar os critérios de aceitação. E aí a equipe de planejamento estipulou o nível de complexidade e o esforço em horas para cada uma das atividades de suporte. E para definir quantas USIs são necessárias para essa atividade de instalação de um aplicativo básico, simule o custo da contratada. Por exemplo, e aí projetando aqui novamente, o tempo necessário para executar uma atividade de instalação de suporte de aplicativo, de instalação de aplicativo básico, por exemplo, 30 minutos. Perfil necessário para a execução dessa tarefa é um técnico de suporte de segundo nível, por exemplo. Salário médio desse profissional que vai executar a atividade, vou estipular aqui no Distrito Federal, R$ 2.500. E aí o custo estimado de cada profissional para a contratada. E a gente utiliza aquela continha, né? Pegar o salário e multiplicar por 2,5. Então, o profissional de suporte contratado para trabalhar 8 horas por dia, né? Ele custa aproximadamente R$ 6.250 em valor estimado. E ele trabalha 9.600 minutos por mês, né? E aí aqui a gente não está colocando o lucro, né? A gente está colocando aqui só um custo estimado, né? Ele aproximadamente custa R$ 6.250 para a contratada. Com esse custo,
Um minuto de suporte técnico de segundo nível custa R$1,53. Então, se a tarefa de instalação de aplicativo básico leva 30 minutos, essa tarefa custa aproximadamente R$46,08. Aqui a gente chegou num preço estimado, pessoal, não é uma coisa taxativa. Aqui a gente está tendo ideia, olha, pode ser R$46,08, né? Se colocar o lucro ele vai para pouco mais, você pode estipular. Mas aqui a gente não está completamente de olho fechado, não está às cegas. Né? Aqui a gente tem uma ideia de que ele não vai custar menos que R$46,08. Esse preço está condizente com o mercado. Vale a pena, então, eu aumentar a quantidade de USIs de uma determinada atividade? Olha, então, a instalação de um aplicativo básico não vai ser uma USI, vão ser 2 USIs, ou vai ser meia USI. Aí você vai estipulando, para cada uma das atividades, você define quantas USIs e ter uma ideia de quanto você vai pagar por aquele serviço. Eu já utilizei uma metodologia muito semelhante a essa em 2013, elaborada originalmente pela equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para analisar a viabilidade da proposta comercial em licitação para fábrica de softwares. Depois dá uma pesquisada, uma licitação em que eles utilizaram uma métrica, uma metodologia com base em um estudo em inglês, em que você tinha que compor, para comprovar a viabilidade do ponto de função, você tinha que dizer, olha, eu preciso de um analista de teste, eu preciso de um analista de requisito, eu preciso de um desenvolvedor. E ele dizia, olha, esse cara aqui ocupa 20 e poucos por cento do ponto, compõe 20 e poucos por cento do ponto de função. E ele dizia cada perfil quanto era, e no final ele botava ao lado os salários, e aí no final dizia quanto custava o ponto de função. Então, não ficava às cegas. Eu já usei 2 vezes isso. Assim. Então, me ajudou bastante a comprovar a execuibilidade do ponto de função, e nessas oportunidades eu tive sucesso na execução. Esse é apenas um exemplo, pessoal, mas isso vale fazer também para suporte de infraestrutura, né? Para apoio, suporte ao usuário, serviços também de apoio à fiscalização de contratos, serviço de apoio à gestão. Faça essa composição, tente entender quanto custa o mínimo do seu serviço, para que você possa, primeiro, comprovar a execuibilidade e depois também ter uma ideia de quanto deve também se pagar de salários para os funcionários da contratada. A gente não pode exigir salário, mas a gente tem condições de ter ideia de quanto se paga no salário de determinado perfil daquele objeto. Né? Então, durante a execução orçamentária, a execução do contrato, é importante a gente acompanhar todos esses critérios. Tá bom? Então, simule, faça simulações, tente entender quanto custa cada uma das atividades, faça os ajustes necessários do seu TR e tenha mais segurança para publicar seu artefato. Tá bom? Obrigado, abraço, nos vemos nas próximas aulas.